Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira, tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Saudações, bem-vindo à Rádio World Last Chance, onde discutimos os últimos fatos ligados às profecias, como também as verdades bíblicas relevantes concernentes aos problemas que envolvem o mundo de hoje e muito mais. Eu sou o seu apresentador, Cris Deluca, e comigo aqui, como sempre, está o Will Santos. Olá, e obrigado por se juntar a nós no programa de hoje. Para aqueles que estão nos sintonizando pela primeira vez, na WLC, nós preferimos sempre que possível usar o nome pessoal do Pai Celestial, que é Yahweh ou Yah. Esse nome vem do verbo hebraico do ser ou do existir, que é Hayah. E o programa de hoje, salvação, conquistada e não obtida. Não é interessante que esse verbo do ser, que é a raiz do nome pessoal do Criador, apareça em muitas culturas como um brado que expressa poder e força? Pessoas que praticam karatê e outras formas de artes marciais gritam Hayah, porque elas dizem conseguir força enquanto desferem seus chutes e golpes. Eu penso que isso seja verdade. Como discutimos em programas anteriores, a própria palavra de Yah contém o poder que trouxe o universo à existência. Este verbo, Hayah, é a mesma palavra que foi proferida quando Yahweh criou o nosso planeta. Em português, essa palavra é bastante usada. Nossas traduções dizem, haja luz e houve luz. Mas uma tradução mais direta é haja luz e houve luz. Ou luz Hayah, luz Hayah. O que eu acho mais fantástico sobre o nome divino é que, por ser um verbo do ser ou do existir, quando harmonizamos o nome divino com o que necessitamos, isso se torna uma promessa poderosa que podemos reivindicar. Você está em perigo? Seja protegido. Você está precisando de algo? Seja suprido com o que você precisa. É um processo muito bonito e é o que as Escrituras se referem quando nos exorta a invocar o nome do Senhor, que na verdade no original diz, invoque o nome de Yahweh. Os nomes tinham muito significado nos tempos bíblicos e que hoje em dia muitas culturas deixaram de atribuir tanto significado aos nomes. Os pais dão nomes que são agradáveis aos ouvidos e às vezes esses nomes, embora pareçam bonitos, não têm nenhum significado real. Então, sim, é importante saber o nome pessoal do Criador. Isso abre um novo campo de compreensão. O nome do Salvador também tem um significado. Jesus é simplesmente a versão da língua portuguesa na tentativa grega de transliterar o nome de Yahushua ou Yeshua. Yahushua é a salvação que vem de Yahweh, e é isso que seu nome significa. Muitas vezes, ao ler as escrituras ou citações de autores cristãos, quando elas deixam claro de quem se está falando, restauramos os nomes originais do Pai e do Filho. Você também poderá nos ouvir mencionar os títulos El ou Elohim em várias passagens do Antigo Testamento. Esses eram títulos hebraicos que se referiam ao Pai. Então, vamos começar a falar sobre o tópico de hoje. Recentemente, o noticiário reportou sobre o diretor de uma escola secundária nos Estados Unidos, chamado Derek Nelson. Aparentemente, existe algo chamado Seja o Doador Ideal, que é uma rede mundial de registro de medula óssea. Derek se mostrou compatível a um adolescente de 14 anos da França. Foi um desses doadores que se enquadrou nesse programa. Ele disse ao jornal de sua escola, abre aspas, se eu vou passar por apenas um pouco de dor e desconforto, em contrapartida, eu poderei dar a alguém anos de alegria e tudo vale a pena. Esse é um gesto altruísta e cheio de bondade. Eu concordo totalmente com você, mas o que tornou essa história interessante foi que durante o procedimento para colher a medula óssea, Derek teve uma parada cardíaca antes de entrar em coma, e algumas semanas depois ele morreu.
Uau! A doação de medula óssea é normalmente um procedimento de baixo risco. Sim, mas na verdade, ele morreu ao tentar ajudar esse adolescente lá na França. Isso me traz à memória João 15,13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E ele nem conhecia a pessoa por quem ele estava fazendo isso. Como você poderia retribuir algo assim? Ele literalmente sacrificou sua vida para ajudar outra pessoa. Nós simplesmente não conseguimos retribuir algo assim. Não, nós não temos nenhuma chance. Nada que aquele adolescente que recebeu a medula possa fazer que jamais seja capaz de retribuir o valor do presente dado. Eu concordo com você, Will. Ele ou ela poderá tentar viver uma vida digna procurando fazer o bem a outros, mas que, em última análise, não encontraria formas de retribuir tal presente. E é assim que vejo nossa salvação. Somos pecadores, perdidos e condenados à morte eterna. E somos merecedores da morte eterna. E ainda, Yahuwah vem e sem qualquer dignidade ou capacidade de nossa parte para retribuir tal presente, ele nos diz: eu te amo e eu tenho um plano de salvação para ti. Tudo o que você precisa fazer é aceitar o meu presente. E é só isso. Isso é fundamental para o cristianismo, e é o que diferencia a religião cristã de todas as outras. Os pecadores são salvos pela graça, e não há nada que possamos fazer para merecê-la. Não há nada que possamos fazer. E, no entanto, as obras sempre parecem se infiltrar em nossas ações. Eu gostaria que você pudesse lançar alguma luz sobre isso para nós hoje. A minha pergunta seria: pelo qual motivo, mesmo sem percebermos, nós voltamos tão facilmente a uma religião que contempla as obras? Por que isso é tão perigoso? E, no entanto, parecemos tão alheios a isso. Afirmamos crer na salvação pela fé e, repetidamente, acabamos tentando conquistá-la. E, finalmente, talvez você possa compartilhar conosco o que a Bíblia diz sobre como nós somos salvos. É uma espécie de enigma, não é mesmo? Parece que todos nós concordamos que a salvação é um presente da graça. E ainda, apesar dessa garantia, a grande maioria de nós, quase sem nosso consentimento, acaba escorregando para uma mentalidade de salvação pelas obras que contradiz as crenças que defendemos. Eu gostaria que você lesse, Chris, uma citação de Hudson Taylor. Ele foi um missionário britânico que passou um total de 51 anos na China. Ele enfrentou lutas que a maioria de nós nunca terá que enfrentar. E como resultado, ele entendeu que a salvação é pela fé e não pelas obras. Já está aqui pronta para que você possa ler para nós. Sim, diz, abre aspas. Para cada pecador que trabalha e está sobrecarregado, Yahushua diz: venha a mim e descanse. Mas também existem muitos crentes que trabalham e estão sobrecarregados. Para eles, esse mesmo convite se destina. Observe bem as palavras de Yahushua. Se você está sobrecarregado com o seu trabalho, não se engane, pois você não está. Vá e comece a trabalhar, como talvez você nunca imaginou. Pelo contrário, a ordem é: pare, volte, venha até mim e descanse. Cristo jamais enviou alguém ao trabalho que estivesse se sentindo sobrecarregado. Ele jamais enviou um faminto, um cansado, um doente ou aflito para o campo de trabalho. Para tal, a Bíblia apenas diz: venha, venha, venha. Fecha aspas. Isso é realmente fantástico. Eu gostei muito do que ele disse. Nós puxamos mais responsabilidade a nós mesmos e aos outros do que IA jamais o fez. E a salvação é sempre um presente. Não há nada que possamos fazer para conquistá-la. E, além disso, não há nada que possamos fazer para preservá-la conosco. Como assim? Não entendi. Bem, você perguntou de onde vem essa ideia de que certamente há algo que devemos fazer para sermos salvos. E, ao mesmo tempo, nós entendemos que a salvação é um presente. Nossas palavras admitem que a salvação é um presente da graça do Pai, mas nossas vidas acabam demonstrando que pensamos que há algo que devemos fazer. A salvação pelas obras entra na experiência cristã porque pensamos que para preservarmos o dom da salvação, devemos fazer nossa parte. Por exemplo, pensamos que para nos mantermos em um estado de uma graça salvadora, temos que acertar nossos alarmes 1 hora antes para termos tempo suficiente para a oração e as devoções matinais. Bem, esses detalhes são importantes. Claro que são, mas e o médico que ficou acordado até meia-noite fazendo uma cirurgia de emergência?
Talvez ele esteja muito cansado para acordar tão cedo. Sim, mas isso não acontece todas as noites. Sim, eu concordo com você. Agora considere a mãe de uma criança de 3 anos, que também tem um bebê de 2 meses que está com cólica. Ela fica acordada quase a noite inteira, andando de um lado para o outro com seu bebê chorando. Você acha que ela está pecando por dormir até mais tarde, manhã após manhã e após manhã? E o motorista de táxi que passou a noite toda trabalhando e ingere cafeína para se manter acordado. Ele perdeu o controle da graça divina porque está tomando café ou uma Coca-Cola. E a jovem que usa joias. Seu coração está revoltado contra Iá, só pelo fato de ela ter furado suas orelhas. Perceba, Chris, que é neste ponto que a salvação pelas obras toma o seu lugar. Veja, por exemplo, uma dieta balanceada. Nós sabemos que nosso corpo é o templo de Iá, certo? Sim, sabemos. E nós também sabemos que uma dieta balanceada e saudável é importante para ter uma mente clara, para discernir a voz do espírito de Iá. Então, digamos que você ame doces. Ah, sim. Sem dúvida. Tudo bem. E você já quis uma tigela de sorvete, ou um sonho, ou uma barra de chocolate, ou seja, o que for. Mas a razão pela qual você escolheu se abster foi porque você acreditava que não deveria comê-los porque não era saudável. Claro que já fiz isso. E provavelmente não queria desonrar Iá comendo algo que não era saudável, certo? Você já se sentou ao lado de alguém que estava comendo o que você amaria comer, mas desde que você escolheu se abster de comer isso, você já se sentiu como se fosse o melhor cristão da face da terra, só porque você estava deixando de comer aquele tipo de comida, enquanto aquela pessoa que estava ao seu lado se entregava a algo que você gostaria de estar desfrutando também? Veja, é aqui que a salvação pelas obras assume sua relevância. Assim também como o orgulho espiritual. Com certeza. Quando adoramos no verdadeiro sábado, guardando cuidadosamente os limites deste dia, quando nós, pela penosa abnegação, nos privamos de coisas que realmente queremos fazer, apenas porque pensamos que é isso que precisamos fazer para honrar a Iá, mas ainda queremos secretamente nos entregar, e isso é salvação pelas obras. Então você está dizendo que devemos fazer o que quisermos e que não devemos viver uma vida de abstinência ou coisa semelhante? O que estou dizendo é que a verdadeira obediência vem do coração. Vamos dar uma olhada em Mateus 23. Abra lá, Cris, e leia os versículos 23 e 24, por favor. Nesses 2 versos, Cristo está tratando exatamente desse assunto. Vamos lá, diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias de cegos, que coais os mosquitos e engolis o camelo. Observe, Yahushua não está dizendo que eles não deveriam ter sido tão cuidadosos em guardar a letra da lei, mas ele está dizendo que isso não é o mais importante. Os preceitos mais importantes da lei são justiça, misericórdia e fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas, diz ele, sem omitir aquelas. Mas o que facilmente esquecemos é que a obediência em si é um dom e de que a salvação é um presente. A justificação é uma dádiva, e no momento em que o pecador arrependido aceita a oferta de salvação de Iá, ele ou ela é declarado justo e se apresenta diante de Iá como se nunca tivesse pecado. Isso é um presente. Mas é o presente que continua sendo oferecido, e não uma oferta que é dada uma única vez. Exatamente. Lembra da promessa de Ezequiel 36? Versos 26 e 27? Aqui nesses versos está escrito: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Se todo cristão deixasse as palavras desta passagem penetrar em sua alma, não haveria mais salvação pelas obras. Iá nos dá um novo coração. Iá coloca um novo espírito dentro de nós. Iá faz com que andemos em seus estatutos para que possamos guardar seus mandamentos. Filipenses 2,13 diz:
porque Iá é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É tudo por intermédio de Yahweh e é tudo um presente. Nunca se esqueça, a obediência em si é uma dádiva. Isso é incrivelmente encorajador, porque eu sei por experiência própria que sempre que tento obedecer, acabo fracassando. Mas eu consigo resistir pela força de vontade ou suando a camisa por um determinado tempo. Mas ao tentar relaxar por um curto tempo ou, de alguma forma, pelo estresse do dia a dia, minhas forças parecem exaurir-se. E isso acontece com todos nós. E se por algum pequeno milagre conseguirmos resistir com sucesso, então nos sentiremos orgulhosos de nossa capacidade de alcançarmos o triunfo espiritual por nossas próprias forças. O tal do orgulho espiritual. Bem, vamos fazer uma pausa rápida e quando voltarmos, você poderia compartilhar conosco alguma das promessas bíblicas que explicam exatamente como a salvação funciona? E de como sermos felizes também. Fique ligado, querido ouvinte. Voltaremos em seguida. Em nossos dias, mais e mais cristãos estão se aproximando dos judeus e de suas tradições, na tentativa de aprender novas verdades, como também de dar mais significado e beleza às suas praxes de adoração. Na prática, são grupos que se identificam como judeus messiânicos e que estão crescendo a cada dia em todo o mundo. Esse desejo sincero de viver de uma forma correta e honrar a Yah é louvável e bastante digno. No entanto, por mais sinceros que sejam suas ações, esses cristãos estão cometendo um erro muito grave. Ou seja, eles estão admitindo que os judeus da atualidade ainda são o povo escolhido de Yahweh e que eles têm mais luz para revelar ao mundo. Esse é um dos enganos de Satanás para os últimos dias. A verdade é que as próprias escrituras afirmam que os israelitas rejeitaram a Yahweh milênios atrás. Os próprios estudiosos judeus admitem que o judaísmo moderno é o farisaísmo e os mesmos ensinamentos enganosos que Yahushua alertou por vezes durante seu ministério público. Você não precisa recorrer aos judeus, os fariseus de hoje, a fim de obter mais conhecimento. Eles não têm nada a acrescentar. O próprio Salvador chamou de obscuras as tradições ligadas a eles e que muitos cristãos modernos se sentem atraídos por esses tipos de práticas. Para aprender a verdade sobre os judeus, suas tradições e como os crentes de hoje se associam a essas ideias, visite nosso site www.wordlesschance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC e role para baixo. Procure a falsidade judaica messiânica. Não cometa o mesmo erro que muitos outros estão cometendo. Aprenda a verdade de uma forma pessoal. Ok, como estávamos dizendo, a salvação é um dom gratuito, mas que muitas vezes os crentes entendem que devem ter algum papel a desempenhar, seja negar a si mesmo ou obter a vitória sobre os pecados que esses cometem. Eles procuram se desvencilhar de quaisquer coisas que sejam consideradas prejudiciais por meio de suas próprias forças. E se não conseguirem esse intento, o medo de perder o presente da salvação entra em cena. É uma armadilha sutil em que o diabo quer que caiamos. Curiosamente, esse tipo de raciocínio foi rejeitado com veemência pelo grande reformador protestante Martinho Lutero. Ele perguntou, abre aspas, não é uma esplêndida boa nova acreditar que a salvação está fora de nós? Fecha aspas. Temos que lembrar que a entrega diária que fazemos, a vitória sobre os pecados que nos assombram e uma vida piedosa são frutos da salvação. Elas não são e nunca serão obras legítimas que são necessárias para que continuemos a salvaguardar o dom da salvação. A salvação é sempre recebida e nunca alcançada. Uau! Essa é uma excelente maneira de destacarmos esse ponto. A salvação é sempre recebida e nunca alcançada. E Paulo foi muito claro neste ponto. Abra, por favor, Cris, em Tito, capítulo 3, e leia os versículos 3 a 7. Tudo bem, vamos lá.
Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Yahweh, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Yahushua Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Não por obras de justiça praticadas por nós. Se não houvesse outra passagem sobre o tema da salvação, esta aqui seria suficiente para estabelecer para sempre que a salvação é um presente e nunca poderia ser outra coisa. Em nosso último segmento, você estava mostrando, Will, como que em Ezequiel 36, Yahweh estava dizendo que ele nos daria um novo coração e que ele escreveria sua lei em nossos corações. Em essência, ele nos daria a capacidade de obedecer. É interessante nessa passagem que Paulo parece concordar com essa ideia. No versículo 5, ele fala sobre o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Obviamente que esses também são presentes e eles têm que ser, uma vez que não podemos nos limpar da imundícia de nossa vida de pecado. Portanto, mesmo a limpeza, a qual é vital para viver uma vida piedosa, também é um presente. Sim, e tudo o que precisamos para a nossa salvação está disponível para aqueles que o aceitam pela fé. Novamente, a salvação é sempre um presente. Tudo certo. A seguir, vamos dar uma olhada em Romanos 3. Este é um tema que Paulo bate na mesma tecla sem cessar. Ele queria que os crentes entendessem que não havia nada que eles pudessem fazer para ganhar a salvação, quer ele estivesse escrevendo para judeus que se converteram ou para aqueles que eram pagãos, uma vez que a tendência era voltar a praticar as obras da lei. Parece sempre ser a tendência do coração humano, você não concorda? Com certeza, tanto consciente como subconscientemente. Nós gostamos de sentir que estamos ajudando de alguma forma, mas a única coisa que podemos fazer é escolher exercer a nossa fé, porque este grande presente está disponível apenas para aqueles que o aceitam pela fé. Você já está com sua Bíblia aberta em Romanos 3? Se sim, leia os versículos 21 a 28. Eu sei que este texto é um pouco longo, mas há muito aqui para considerar. E então, não tenha pressa. Tudo bem, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Iá, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Yahweh mediante a fé em Yahushua Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Iá, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Yahushua Cristo, a quem Iá propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Yahweh, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Yahushua. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Observem, caros ouvintes, que nós somos agraciados com a própria justiça de Yahweh mediante a fé em Yahushua Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Sim, todos nós pecamos, mas somos justificados gratuitamente por sua graça. Paulo incansavelmente não deixa de repetir esse tema como se ele pudesse encontrar a maneira certa de expressá-lo e como se essa verdade fosse finalmente incutida em nossas mentes. Eu gosto de como ele se refere à lei da fé, pois é muito poderoso. Os cientistas falam das leis da termodinâmica e muitas vezes nós falamos sobre as leis da atração. E aqui temos a lei da fé, que permite que uma pessoa seja justificada pela fé independente das obras da lei. Justificação é uma grande palavra que significa simplesmente ser declarado justo.
Quando você é justificado, Yahweh assume os méritos da vida e da morte sem pecado e culpa de Yahushua, e os credita em sua conta. Neste momento somos cobertos pela justiça de Yahushua. Sua vida irrepreensível cobre seus atos do passado e nos apresentamos diante de Yah como se nunca tivéssemos pecado. E como dissemos anteriormente, é um presente que continua sendo ofertado a nós e não como se fosse ofertado uma única vez. Nós não somos justificados no início de nossa caminhada cristã e nos sentimos obrigados a preservar essa justificação por conta própria pela abnegação de uma vida sem pecado. A vitória em si também é uma dádiva. E esse é um agravante que atrapalha todo esse processo, não é mesmo? É tão fácil imaginar que só porque temos uma parte em tudo isso, somos responsáveis por vencermos o pecado. Afinal, Tiago 4,7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É isso mesmo que o verso diz? Se for isso, então é muito fácil conceber a ideia de que depois de recebermos o dom da justificação, deveremos, a partir daí, vencermos as nossas batalhas pelos nossos próprios esforços, uma vez que devemos resistir ao diabo. É isso o que você conclui quando você lê esse verso fora do contexto. O quê? Do que você está falando? Você está certo no sentido de dizer que Tiago 4,7 fala que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas isso não é tudo o que esse texto diz. Vamos voltar lá e dar uma olhada nesta passagem dentro do contexto. Acho que você está certo de que é daí que surgiu a ideia de que temos algo a fazer além de apenas aceitá-lo pela fé. Mas uma vez que você leu no contexto, fica claro que mesmo em resistir ao diabo, é por meio do poder de Yah e não por meio das nossas próprias forças. Você ainda está com a sua Bíblia aberta no livro de Tiago, capítulo 4? Se sim, vamos ler os versículos 5 a 10. Abre aspas. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Yahweh, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Yah, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Yahweh, e ele vos exaltará. Fecha aspas. Uau, eu tenho que dizer, Will, que isso realmente coloca um ponto de vista completamente diferente no que estamos discutindo aqui. Não é verdade? Não importa qual seja a tentação, Yahweh nos concederá uma porção dobrada de sua graça. Portanto, em virtude desse fato, devemos nos sujeitar a Yahweh. Dessa forma, por meio do seu poder, o poder divino concedido a nós como um presente gratuito, nós podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É tudo um presente dado a nós gratuitamente. Agora leia novamente o próximo versículo, que é o 8. Chegai-vos a Yah, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Agora, não comece a pensar que lavar as mãos e purificar o coração é o resultado que você deve desempenhar. Não é, porque isso não está ao teu alcance. Nós somos inconstantes. Somente Yahweh pode nos limpar, pois essa é a sua obra. Mas ele não realizará esse trabalho sem o nosso consentimento. Satanás usa a força de todas as formas, mas Yah é um amante da liberdade, garantiu a todos a liberdade de consciência de escolher por si mesmos. Isso me faz lembrar de uma citação que li certa vez de Agostinho de Hipona, que foi um dos primeiros teólogos e filósofos cristãos. Ele viveu de 350, 354 a 430, ou por volta daquele período. De qualquer forma, ele disse, abre aspas, aquele que nos criou sem nosso auxílio não nos salvará sem nosso consentimento. Muito bom. Realmente é fantástico o que ele disse. A salvação, em primeiro e último lugar, sempre será um presente. Mas depende de você e de mim, se decidiremos aceitá-la ou não. Parafraseando o pensamento de Agostinho, Yah nos criou sem nosso auxílio, e com o nosso consentimento nos recria também sem nossa ajuda. Sim, e por que será que é tão fácil esquecer disso?
Satanás quer que isso ocorra porque ele sabe que assim que começarmos a resisti-lo por nossas próprias forças, ele nos fisgará. É isso mesmo. Outra passagem é a de Efésios capítulo 2, versículos 4 a 7. O que dizem esses versos? Ok. Mas Yahweh, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Yahushua, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Yahushua. Graça é definida como favor imerecido ou indevido. Em algumas partes das Escrituras, quando nos defrontamos com o termo graça, podemos facilmente substituí-la por favor imerecido. Então, quando estávamos mortos em ofensas, quem nos deu vida juntamente com Cristo? Yahweh foi que nos concedeu esse favor. Mas de que forma somos salvos? Por um favor imerecido. Você entendeu a ideia, Chris? Yahweh fez isso com um propósito muito específico. Leia para nós, por favor, novamente o versículo 7. Ok. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Yahushua. Esta é a forma do Pai demonstrar seu amor divino. Ele não vai exigir de qualquer maneira que façamos o que não nos é possível. Agora, Paulo volta para sua ideia principal. Leia os versículos 8 a 10, por favor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Yah, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Yahushua para boas obras, as quais Yah de antemão preparou para que andássemos nelas. As únicas boas obras que qualquer um de nós pode fazer são aquelas que fluem de um coração que Yah recriou. A salvação por meio da fé torna-se salvação pelas obras no momento em que mudamos o nosso foco dos méritos de Cristo e focamos em nossas próprias ações. Como você estava dizendo antes, há uma sutil sensação de satisfação quando você vê outros cristãos fazendo o que você também tem vontade de fazer, mas que você está tentando vencer por meio de seus próprios esforços. Um sentimento de superioridade espiritual é sempre um sintoma de salvação pelas obras. Mas aqui Paulo afirma que é Yahweh que nos deu vida juntamente com Cristo. Não é por meio de obras para que ninguém se glorie. É muito significativo que na mesma frase diga que fomos criados para boas obras e também diga que nós somos sua obra. É tudo um presente e este é o trabalho de Yah. Tudo o que qualquer um de nós pode fazer é escolher aceitá-lo por meio da fé. E é isso, o Criador também é nosso Recriador. Você poderia ler, Chris, 2 Coríntios 5, versículos 17 a 19? Dê-me apenas um segundo para que eu encontre esse texto. Ok. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Yah, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Yah estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O objetivo final do plano da salvação é trazer os crentes de volta a um relacionamento íntimo com seu Criador, e somente por meio dele que isso será possível. Ele nos recria à sua imagem, restaurando a pureza que foi perdida em face da queda de Adão. As palavras inequívocas de Yahushua foram: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É a redenção e a restauração completa como um presente de um favor imerecido. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.
Daniel 11 contém uma profecia que é indistinta para muitas pessoas. Há um rei do norte e um rei do sul, e eles estão constantemente se digladiando em constantes guerras entre si. Mas o que muitos não sabem é que o capítulo 11 de Daniel também apresenta um terceiro rei, um rei obstinado. Esses reis simbolizam importantes eventos históricos. O rei do norte é uma simbologia utilizada para o Império Otomano, o rei do sul para o Egito. E o rei obstinado representa a França sob o comando de Napoleão Bonaparte. Esta é uma informação muito importante, pois uma compreensão correta desses três reis revela que estamos no tempo do fim, outrora profetizado, e que o tempo de angústia já começou. Aprenda o que as Escrituras dizem sobre o tempo do fim. Visite o www.wordlastchance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC e procure por episódios que abordam sobre Daniel 11. Também temos vários artigos e vídeos. Confira, é uma informação importante que todos devem saber. E aí, Chris, de onde vem a pergunta da nossa caixa de mensagens de hoje? Ela vem do Canadá. Sabe, Chris, que o Canadá é um país muito interessante? É o segundo maior país do mundo, mas tem a quarta população mais baixa também. Sim, isso é incrível. Sua densidade populacional está em torno de 4 pessoas por quilômetro quadrado. Isso não é muito quando comparamos com a Coreia do Sul, que tem algo em torno de 517 pessoas por quilômetro quadrado. Na Argentina, por exemplo, tem muito mais do que 4 pessoas por quilômetro quadrado. Da última vez que vi, tinha cerca de, 14 pessoas para cada quilômetro quadrado. Número esse que não é muito grande. E qual é a pergunta para a nossa caixa de mensagens de hoje? Bem, Sam e Lily Martin têm uma pergunta realmente muito boa, da qual acho que muitas pessoas podem usufruir da resposta da mesma. Eles escrevem: nossa filha e nosso genro acabaram de nos informar que estão esperando o nosso primeiro neto. E é claro, estamos emocionados e muito abençoados por viver perto bastante para acompanharmos o crescimento deste lindo ser. Nossa pergunta é: como podemos contribuir para que esta criança cresça e seja uma cristã firme nos caminhos de Yah? Nossos filhos são cristãos comprometidos com nosso Pai e gostaríamos de apoiá-los e auxiliá-los a criar esta criança para Ele. Alguma sugestão que nos ajudasse nessa jornada? É realmente um prazer ter a chance de responder a esta pergunta. E para aqueles ouvintes que ainda não são avós, esses princípios são válidos para qualquer pessoa que tenha filhos e que algum dia lhes darão netos. Não apenas seus filhos e netos, mas também aos amigos da família. E todos nós temos nossa própria esfera de influência. A nossa vida influencia a vida de outros. O versículo 3 do Salmo 127 diz que os filhos são herança de Yahweh. Tornar-se avô não é apenas mais uma fase em nossas vidas, mas um privilégio e uma responsabilidade. Eu sempre pensei comigo de quão grande e singular privilégio tiveram os patriarcas, ao ponto de serem capazes de influenciar e levar a Yah tantas gerações e seus descendentes. Por exemplo, vamos fazer as contas. Noé morreu quando Abraão tinha 50 anos, de acordo com o livro de Yashar. Abraão realmente viveu com Noé e Sem por 40 anos. E a vida de Abraão se sobrepôs à de José. Você pode ver como a influência de uma linhagem temente a Yah que foi passada de geração em geração. Vemos sua influência como um presente e um privilégio, ou seja, uma responsabilidade. Não deixe que ao chegar o tempo de se aposentar, você esqueça ou negligencie seus netos. Não apenas em face da aposentadoria. Às vezes, muitos permitem que diversos fatores como, por exemplo, viagens missionárias ou serviços voluntários ou algo semelhante ocupem seu tempo em detrimento da família. Pode ser gratificante ser reconhecido pelos serviços prestados, mas a família deve vir em primeiro lugar. Eu concordo com você, Chris. Portanto, caro ouvinte, assuma o propósito de sempre se envolver cada vez mais na vida de seus filhos e netos. Outra coisa que você pode fazer, querido ouvinte, é pedir a Yah que te ajude a encontrar maneiras de ajudar de alguma forma. Uma das formas seria como adulto e em posição de avô, sua experiência de vida é muito mais vasta do que a de seus filhos ou netos.
A vida nos traz grandes desafios, mas com a experiência de vida que obtemos em nosso dia a dia, pode fazer com que sejamos modelos para eles. Devemos mostrar aos mais jovens que, quando nos deparamos com situações difíceis, podemos nos manter calmos e confiantes em Yah. Isso tem que ser ensinado pelo exemplo. Podemos demonstrar como, diante dos problemas, ser possível clamar pelas promessas e confiar em Yah. Deve-se demonstrar-lhes que falar palavras de fé e confiança fortalecem a nossa fé. Uma coisa que meus pais e sogros fizeram foi, em algumas oportunidades, dar uma folga para mim e minha esposa. Isso fez com que, como casal, tivéssemos tempo para reafirmarmos os vínculos matrimoniais. Isso sempre ajuda a fortalecer o relacionamento do casal. Os pais também são ótimas pessoas que sempre estarão abertos a ouvir seus filhos. Eles não irão querer receber conselhos de pessoas que eles não confiem, mas, como pais, procurarão respeitar os seus limites e apoiá-los no papel de pais e mostrá-los que vocês são dignos de confiança, a fim de que eles os procurem em busca de conselhos. E eu gostaria de acrescentar algo. Se houver netos adotivos ou enteados, procure não ter favoritos. Dê a essas crianças tanto amor e atenção quanto daria a qualquer neto biológico. As crianças têm um grande senso de justiça. E, se mostrarmos preferência por um neto do que a outro, eles facilmente perceberão e ficarão muito tristes com isso. Não é culpa deles que a estrutura familiar seja do jeito que é, mas é melhor demonstrar afeto por meio de palavras e ações, e é isso que realmente importa para uma criança, e as impactará para sempre. Isso é verdade, e quando você faz isso, você estará estreitando seu relacionamento com seus netos, como também no relacionamento de Yah com você. Assim como Yahweh ama cada um de nós, como se não houvesse outra alma por quem Cristo morreu, quando damos amor incondicional e acolhimento aos jovens, isso é um exemplo do tipo de amor que eles podem esperar de seu Pai Celestial. Isso é particularmente importante se, por qualquer motivo, a criança não tiver um relacionamento próximo com um ou ambos os pais. Em um relacionamento interpessoal como esse, o que você diria que são as coisas mais importantes que um avô ou outro adulto influente pode trazer para a vida dos juvenis, adolescentes e jovens? Eu diria aceitá-los sem julgá-los. Yahweh nos aceita com todos os problemas que temos e precisamos fazer o mesmo por esses pequenos seres. Eles com certeza irão cometer erros assim como todos nós os cometemos. Mas se você puder demonstrar que os ama e os aceita com todos os seus erros e falhas, você estará vivendo na prática o sermão mais poderoso sobre o amor de Yah. Quando damos a eles o presente da aceitação, também estaremos criando um ambiente no qual eles se sentirão seguros para abrir seus corações. Isso é importante. Frequentemente os jovens, especialmente quando começam a entrar na puberdade, podem se sentir desconfortáveis em procurar seus pais. Se você puder entendê-los de uma forma amorosa e se puder conter o julgamento e apenas ouvi-los, eles sentirão que podem partilhar com você seus medos, dúvidas e lutas. Dê-lhes a oportunidade de falar e a liberdade de cometer erros sem serem julgados. E você estará demonstrando o amor divino de uma forma muito poderosa e, por meio deles, influenciará as gerações futuras. Sabe, Will, que eu ainda não sou avô, mas como pai e da perspectiva de um adulto, uma coisa que agora reconheço que meus avós fizeram foi que eles perceberam que estavam transmitindo a mim um legado. Como jovens pais, eles determinaram as qualidades que queriam nutrir e desenvolver em seus filhos. Qualidades de integridade, uma boa ética no trabalho, ajuda para com os necessitados, dedicação a Yah e a ser intelectualmente honesto. Todas essas coisas que eles conscientemente tentaram passar para seus filhos e quando seus filhos se tornaram pais, isso se tornou um legado de gerações. Eles estavam lá para apoiar e abençoar seus filhos em seus papéis de pais. Os avós podem ter um papel de ombro amigo e que pode ser imprescindível na caminhada de um jovem. Realmente o são. E qualquer influência para o bem que você possa ter na vida de seus netos perdurará muito depois que você descansar por meio da morte. Eu estava conversando com Elise O'Brien outro dia. Seu avô morreu quando ela era adolescente, mas que ele teve um grande impacto em sua vida. Ele era um homem muito ligado a Yah. 15 anos após sua morte, quando ela deu à luz a seu próprio filho,
ela o batizou com o nome de seu avô. É assim que um legado de uma vida consagrada a Yah pode se tornar duradoura. Então, deixe-me te perguntar uma coisa. Não existe pais perfeitos, pois todos nós cometemos erros, certo? Agora, Sam e Lily parecem ter um bom relacionamento com sua filha e genro, e isso é ótimo. Mas, e aqueles que têm um relacionamento um tanto tenso com seus filhos? Alguma palavra de prudência sobre o que os avós podem fazer nesse tipo de situação? Bem, primeiro ore e peça a Yahweh para que ele cure os relacionamentos. Peça a ele para mostrar como quaisquer palavras ou ações de sua parte podem contribuir para esta situação. Se necessário, peça desculpas. Desculpas sinceras podem desempenhar um papel importante na cura de um relacionamento que esteja em ruínas. Mas esteja ciente de que os problemas que afetaram relacionamentos durante anos não desaparecerão da noite para o dia. Então seja paciente, não desista e continue orando. Em segundo lugar, e muito importante, é que você, como avô, nunca deixe que a autoridade dos seus filhos como pais de seus netos seja minada. Respeite suas regras, mesmo se você discordar. Seu tempo de pai já ficou para trás. Agora é hora de apoiá-los como pais. Faça o mesmo com seus genros e noras. Trate-os com respeito e não faça críticas sobre o relacionamento deles com seus filhos. Apoiar seus filhos no casamento trará benefícios aos seus netos. Apoie com palavras de ânimo e não foque nas falhas. E isso é primordial. Alguns avós assumem a atitude de que não precisam respeitar as regras dos pais e de que podem fazer o que quiserem com os netos, mesmo que seja algo que os pais não queiram que eles façam. Mas isso está errado. Não é apenas uma falta de respeito aos pais, mas é uma coisa que os netos irão comprovar por meio das ações. Com certeza, pois eles pegam no ar o que está acontecendo. Não tenho dúvida nenhuma de que os netos estão assistindo de camarote a tudo o que está acontecendo. E isso os mostra que não há problema em violar os limites. É realmente esse tipo de legado que você quer deixar para gerações futuras? Bem, todos esses são ótimos conselhos, mas e quando os netos atingirem a adolescência? Alguma sugestão para os avós com os netos mais velhos? Todos esses princípios se aplicam. Em sua própria vida, seja um modelo de integridade, compaixão e aceitação cristã, mantendo seus padrões elevados. Não pregue uma coisa e viva outra. Crianças e adolescentes enxergam através da hipocrisia. Quando você faz escolhas morais corretas, você está ensinando pelo exemplo. Dessa forma, reserve um tempo para explicar-lhes do porquê você faz as escolhas que faz. Você poderá ajudar seus netos a desenvolver coragem e discernimento para que eles façam escolhas adequadas em suas próprias vidas. Outra coisa importante é se familiarizar com a visão de mundo de seus netos. Essa é uma boa dica, pois o mundo é diferente nos dias de hoje do que era há 40, 50, 60 anos. Os avós e os pais devem estar bem informados sobre as redes sociais, filmes, música, jogos de computador, moda atual e coisas que interessam aos jovens de hoje. De que outra forma você poderá entender o mundo deles e se relacionar com eles se você não souber o que os cercam? Eu não estou dizendo que devemos concordar com tudo, mas se não formos capazes de fazermos conexões com o que eles enfrentam, procurando compreender seus medos e lutas, isso será uma tragédia. E isso me leva ao meu próximo ponto. Como avós que muitos dos nossos ouvintes são, eles podem usar sua presença amorosa em suas vidas, sua influência e exemplo, a fim de auxiliá-los a escolherem levar uma vida que honre a Yah, ensinando-os por meio da palavra e do exemplo e a seguir a verdade independentemente do custo. Outro fator a ser posto na mesa é ensiná-los a colocar a Yah em primeiro lugar e a família em segundo plano, como também reservar um tempo extra todos os dias para as devoções pessoais. Tudo isso trará uma influência divina em suas vidas e que perdurará por toda a vida. O único cuidado que eu adicionaria é para não dar, mesmo aos adolescentes, conselhos os quais eles não estão dispostos a ouvi-los. Sim, os adolescentes não gostam de receber conselhos quando eles não buscam pelos mesmos. Bem, para ser justo, eu não acho que nenhum de nós goste de receber conselhos
quando não estamos interessados em ouvi-los. Sim, você está certo. Parece condescendente, não é mesmo? Funciona muito melhor para desenvolver um relacionamento de proximidade, de confiança e de solidariedade, a fim de que eles peçam conselhos voluntariamente. Procure tratá-los com o mesmo amor, compaixão e aceitação que Yahweh demonstra a cada um de nós. Um avô temente a Yah poderá ter tal influência para o bem que apenas na eternidade será visto o quão primordial isso foi. Porque não apenas influenciamos aqueles que nos cercam, mas por meio deles poderemos alcançar outros mais. Em tudo isso, Yahweh dará uma bênção sem precedentes, a fim de promover seu reino. Se você tiver uma pergunta ou comentário, acesse o www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Sempre gostamos de receber suas mensagens. Eu sou Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Todos, em todos os lugares, gostam de ser amados. Para que a psique humana seja salutar, é essencial que o indivíduo receba e demonstre amor. Debra Smith amava seu pai. Quando ele faleceu, ele deixou um buraco em seu coração que nada poderia preencher. Mês após mês se passavam e ela sentia muita falta dele. Ela sentia falta de seu sorriso, seus abraços e suas anedotas. Ele até tinha uma maneira bem peculiar de assinar suas cartas e bilhetes. Ele sempre assinava "Amor de mim". Debra não sabia quando ele tinha começado a escrever daquela forma, mas ele era o de mim, e é assim que ele sempre assinava suas cartas. Sua ausência era uma ferida que nada poderia curar, e não havia como escapar do buraco em que ela havia caído. Uma noite, enquanto Debra colocava sua filha na cama, ela pegou um livro que havia encontrado enquanto vasculhava os pertences de seus pais. Era um livro antigo que sua mãe lia para ela quando ela era bem pequena e que tinha como título A Pequena Locomotiva. Este livro fala sobre um pequeno e débil trem que superou o desprezo das grandes e poderosas locomotivas. É uma história de perseverança e coragem. Enquanto as duas liam juntas aquele livro, um pequeno pedaço de papel surrado escorregou de entre as páginas do livro. Ela o pegou do chão e o abriu, e ao começar a lê-lo, seu coração deu um salto e quase saiu pela boca. Havia escrito naquele pequeno pedaço de papel apenas 3 palavras: "Amor de mim". Essas 3 curtas palavras eram exatamente o que o coração de Debra precisava ouvir. Foi um lembrete de que ela havia sido amada por seu pai terreno e uma garantia de que seu pai celestial a amava também. Na verdade, toda a mensagem do Evangelho pode ser resumida nas palavras do pai de Debra: "Amor de mim". Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 13 e 4 afirmam: "Bendito seja Yahweh, e Pai de nosso Senhor Yahushua Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Yah." Uma autora cristã escreveu, abre aspas, "que todos os que estão aflitos ou injustamente tratados clamem a Yah. Afaste-se daqueles cujos corações são como aço e faça suas súplicas conhecidas pelo seu Criador. Nunca é repelido aquele que vem a ele com o coração contrito. Nenhuma oração sincera é perdida. Entre os hinos do coro celestial, Yahweh ouve os reclames do ser humano mais débil. Derramamos o desejo do nosso coração em nossos lugares secretos. Respiramos uma oração enquanto caminhamos pelo caminho e nossas palavras alcançam o trono do monarca do universo. Pode ser inaudível a qualquer ouvido humano, mas essas palavras não podem morrer no silêncio, nem se podem perder, embora prossigam as nossas atividades. Coisa alguma pode sufocar o desejo do coração. Ele se ergue acima do barulho das ruas, acima do ruído da maquinaria, até as cortes celestes. É a Yah que falamos, e a oração é ouvida. Se você está sofrendo e sente que ninguém te compreende, saiba que Yahweh te compreende. Ele sente o que você sente e ele já proveu meios para que você, de alguma forma, tenha paz e forças para prosseguir na sua labuta diária. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las.
O que estudamos aqui hoje foi muito benéfico para mim também. Eu não tinha percebido que eu tinha uma quedinha em realizar obras que, provavelmente, era por pensar que eu tinha que resistir ao diabo com minhas próprias forças. E claro, sempre que fazemos algo por meio de nossos próprios esforços, é uma premissa que nos levará à perdição. Nossa parte é escolher aceitar o presente que nos é concedido por meio da fé, confiando na eficácia do sangue de Cristo. Romanos 10, versículo 9 diz: Se com a tua boca confessares Yahushua como Senhor e em teu coração creres que Iá o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quão simples e prático é tomar essa decisão. E não é por meio de obras, pois essa não é uma opção válida. Mas podemos aceitar o presente nos ofertado e escolher confiar nele. É um presente que nenhum dinheiro poderia pagar. Você se lembra da oração de Yahushua em João 17, Will? Ele pediu, abre aspas, para que eles sejam um, assim como nós, fecha aspas. E uma vez que sejamos purificados, nos tornaremos um com Iá. Então, em vez de agonizar a autonegação, estaremos simplesmente fazendo o que queremos fazer quando estivermos fazendo a vontade de Iá. A obediência não é um problema quando é algo que você já o faria em circunstâncias normais. Mas é por isso que nem mesmo a obediência pode salvá-lo se for algo que você se esforça por alcançá-la por seus próprios esforços. A única obediência aceitável a Iá é aquela que vem de ações que passaram pelo crivo da purificação e por um nível de pureza. E, novamente, tudo é um presente. Mas a escolha e decisão é toda nossa, pois Iá nunca nos forçará a aceitá-lo. Ele te fará o convite e fará tudo para que o aceitemos, mas ele não nos forçará a nada. Ele estende a nós o convite, e eu acho isso maravilhoso. Ouça, querido ouvinte, o que Apocalipse 22, versículo 17 diz. Este é o último capítulo da Bíblia. Diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga. Vem, aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Escutem, caros ouvintes. Neste exato momento, a salvação é sua. Não há nada que você possa fazer para alcançá-la, e nenhum tipo de obra que envolva a obediência fará com que você a aguarde consigo. A própria salvação fornece tudo o que precisamos para sermos restaurados à imagem divina. E isso inclui a obediência que flui por meio do crivo da purificação. Nós nunca conseguiremos alcançar a salvação pelos nossos méritos. No entanto, nós podemos aceitá-la. Hebreus 4, versículos 9 e 10 diz: Portanto, resta um repouso para o povo de Iá, porque aquele que entrou no descanso de Iá, também ele mesmo descansou de suas obras, como Yahweh das suas. Devemos parar de tentar alcançar a salvação, pois nós não atingiremos o nosso intento. No entanto, podemos aceitá-la como um presente, e assim entraremos no descanso do Pai. Obrigado, Will. Charles Spurgeon, o grande pregador inglês do século XIX, considerou, abre aspas, não que nossa salvação deva ser o efeito de nossas obras, mas nossas obras devem ser a evidência de nossa salvação. E é isso que se resume em decorrência de quaisquer boas obras que fizermos, as quais são um fluxo natural do Espírito de Iá habitando em nós. Elas nunca são algo que fazemos para alcançar a salvação, pois a salvação é sempre obtida e nunca alcançada. Junte-se a nós novamente amanhã, e até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama, e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido.
Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.